Olá, eu sou Maurício Spiandorello e você está assistindo o For Sales Carreiras. Sejam muito bem-vindos ao For Sales Carreiras, programa semanal de entrevistas com executivos da América Latina que são referências em vendas e marketing nos seus segmentos de atuação. O objetivo do For Sales Carreiras é, através da experiência dos nossos convidados e da dica dos nossos convidados, ajudar você a melhorar a sua carreira. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre tecnologia e sobre a aplicação da metodologia Receita Previsível. Para me acompanhar e me ajudar com as perguntas e comentários, eu teria a companhia do Lewis Medeiros. O Medeiros é um ex-consultor da equipe da For Sales, realizou diversos projetos no segmento de tecnologia e startup e hoje ele é o HR Manager da For Sales. Então, por isso, o convite para que o Medeiros nos acompanhe aqui nesse bate-papo. Medeiros, seja muito bem-vindo. Excelente, Maurício, obrigado pelo convite, será um prazer bater esse papo hoje aqui, né, e conversar sobre tecnologia, sobre máquinas de vendas, né, e carreiras nesse segmento. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de convidar todo mundo que está nos acompanhando a seguir a For Sales aqui no YouTube. Basta clicar no íconezinho vermelho aqui embaixo em inscreva-se e não deixem de ativar a sinetinha para serem sempre notificados quando divulgarmos vídeos novos. A nossa conversa de hoje ela estará dividida em 4 partes diferentes. Na primeira parte, vamos falar sobre a carreira do nosso convidado. Na segunda parte, vamos falar sobre o principal case da carreira do nosso convidado. Na terceira parte, vamos falar sobre o futuro do segmento de tecnologia e receita previsível. E na quarta e última parte, o nosso convidado dará dicas de carreira para quem está nos acompanhando. Então, se você quer trabalhar com receita previsível e com tecnologia, ou se já trabalha com receita previsível e tecnologia, não deixe de assistir esse vídeo até o final. O nosso convidado de hoje é o Bruno Beneduzzi. O Bruno Beneduzzi, ele possui uma carreira dividida em 2 partes diferentes. Na primeira parte, ele construiu a carreira no segmento de logística e terceirização de frotas, quando passou por empresas como ALD, Avis, Maestro. E na segunda parte da carreira dele, ele migrou para o segmento de tecnologia, onde ele possui passagens pela GeoFusion e atualmente é head de vendas no mercado eletrônico. Bruno, queria te agradecer muito por aceitar o nosso convite para bater esse papo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite que você fez. É uma honra estar aí com vocês e com todos que estão nos assistindo. Vai ser um grande prazer e espero poder dividir um pouco aí do meu conhecimento com você, com o Lewis, aí, que já conheço há mais de 3 anos. Realmente eu espero poder agregar aí com esse rol aí de convidados que você tem trazido aqui para bater papo sobre venda, sobre carreira e sobre tudo mais. Perfeito, Bruno. Vamos começar falando então sobre a sua carreira, para quem está nos assistindo te conhecer um pouco melhor. Conta para a gente um breve resumo profissional seu, de trás para frente, de onde você começou até os dias de hoje, nos falando das empresas que você passou, os cargos que você exerceu, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Tá bom, vamos lá. Eu tenho 42 anos e eu acredito que acho desde os meus 10 anos eu já vendi alguma coisa, tá? Acho que desde muito jovem, muito pequeno, eu sempre gostei de negociar e eu lembro que as primeiras negociações que eu fiz era com pipa e rabiola que eu fazia para a turma da rua para vender. Então, eu passava a noite fazendo e no outro dia dava tudo pronto lá para o pessoal comprar, né? E meu pai é vendedor, tem uma família bastante vendedora. Mas, assim, o primeiro emprego formal que eu tive foi numa transportadora, na parte operacional, porque eu não me via como vendedor. Vendedor naquela época tinha muita questão de, se você não sabe fazer nada, vai vender. E eu queria ser algo diferente, fiquei no administrativo durante 4 anos. Até que em 2000 eu já não queria mais aquilo e eu mudei de área e fui trabalhar na parte comercial de vendas, começando a vender frete naquela época, que hoje evoluiu, né? Depois virou frete, depois virou entrega, depois virou logística, agora é supply chain, né? E eu fiquei boa parte da minha carreira
Comecei numa empresa que chamava Locastilho, depois eu fui para outras empresas como Lacma Logística, e aí, como você disse, Avis, JSL, uma grande empresa de transporte, e depois entrei para a LD, quando eu entrei para a carreira mais para a área de locação de frotas, e quando eu volto um pouco para Júlio Simões, a JSL, eu acabo ficando nas duas áreas. Em 2015, 2016, eu já tinha mais de 10 anos dentro de locação de frotas, e eu olhava para aquele mercado, eu via e falava, não é o mercado que eu quero. E abrindo um rápido parênteses, lá com meus 16 anos, no auge do computador, eu comecei a estudar muito tecnologia, na época falava-se informática, né? E eu fui fazer programação e aquilo me apaixonou, e eu sempre gostei muito da área de tecnologia. E eu já estava numa posição já de liderança dentro do mercado de locação de frotas e logística, que era diretor de empresa, mas eu queria mudar de carreira, eu queria fazer algo diferente. E olhando o futuro, e eu via que tecnologia é o grande futuro, é o futuro, e eu decidi fazer uma mudança de área totalmente, e fui para uma área nova, vender SaaS. Baixei um degrau na carreira, voltei a ser gerente comercial para vender tecnologia, e eu posso dizer para você, em 2016 foi uma decisão dura de se tomar, de você falar, eu vou ter que ganhar menos, vou ter que mudar, mas eu tomei uma decisão hoje muito acertada. Então, hoje, eu sou diretor, de novo, do mercado eletrônico, são, como eu disse, 22 anos vendendo algo assim dentro de uma empresa, formalmente, e é o que eu mais sei fazer, o que eu mais gosto de fazer é vender. Claro que eu brinco nos meus treinamentos que eu era um vendedor analógico, né, e hoje eu sou um vendedor digital. Eu mudei também a forma de vender, porque o mundo mudou e vai mudar. Então, acho que se resume um pouco isso da minha carreira profissional, tá? Bruno, e nessa carreira toda que você nos narrou, né, não pensando no dia a dia de trabalho, sim pensando na carreira, qual você acha que foi a principal decisão, a principal escolha que você tomou para chegar onde você chegou hoje? Qual foi o turning point da sua carreira? Maurício, não é um só. Eu acho que durante esses 20 anos aí não foram um só, foram acho que talvez 2 ou 3 que me fizeram mudar. Eu acho que o primeiro foi lá em 2000, quando eu decidi sair da área de administrativo e falar, vou vender algo mesmo não sabendo vender, e foi muito bom. O segundo ponto foi quando eu saio de uma empresa chamada Direct e eu vou para a LD para vender locação de frotas. Foi outra tunada na minha carreira, assim, porque eu fui trabalhar numa multinacional francesa, processos começou a fazer parte da minha vida de uma maneira muito forte, que realmente moldou um pouco do que eu sou hoje, e apesar de trabalhar com vendas, olhar CRM, olhar processo, olhar indicadores. E o terceiro ponto, que talvez foi o mais recente e o mais crítico de tomar, foi quando eu quando eu deixo uma carreira de locação de frotas, dentro do mercado de locação, de mais de 10 anos, com um track record muito bom, tendo alcançado muitos objetivos, ganhado muito dinheiro, e decido sair e explorar uma carreira, um mercado totalmente novo para mim, que era o mercado de SaaS, que era uma venda totalmente diferente, assumindo um risco de, aos 38 anos, 37 anos, fazer um shift de carreira, sabendo dos riscos, sabendo que eu teria que pagar um pedágio tanto em cargo quanto em salário, mas muito certo do que eu ia fazer. Então, acho que esses são 3 pontos dentro da minha carreira como um todo que fizeram diferenças, os pontos bons, né? Tem claro que tem pontos ruins, mas que foram decisões tomadas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei até hoje. Excelente, excelente. Bruno, ótimo início de conversa, né? O objetivo agora é dar início aí ao bloco 2, né, de perguntas, né, onde a gente vai buscar detalhar cases, né, e projetos de sucesso da sua carreira. Entendendo, né, como você mesmo disse agora há pouco, né, que você teve essa mudança de carreira, né, mudando o teu foco para o segmento de tecnologia e de SaaS, né,
foi o maior resultado, o maior case que você teve nos últimos anos, né? Em que você entregou mais resultado, né? E qual que foi esse desafio? Descreva para a gente, por favor. E para a GeoFusion, primeiro eu tinha decidido naquele momento, quando eu fui para a GeoFusion, que eu ia desaprender tudo que eu sabia e iria aprender tudo de novo. E 2 anos antes de ir para a Geo, eu comecei a ler muito sobre receita previsível. E comecei a ter muito acesso ao que o Aaron Ross falava e ao que já se praticava lá fora, entre especializar a área de vendas. Mas quando eu vou para a GeoFusion, o primeiro grande desafio foi desaprender ou estar muito aberto a reaprender. E os resultados lá, assim, foram excelentes. A gente dobra o faturamento da empresa. Primeiro, eu consigo realmente implantar uma máquina de vendas num processo realmente que começa a funcionar. O primeiro ano ainda muito difícil, em acertando as engrenagens, mas no segundo ano, com números assim, com uma mudança muito forte. Então, redução de time, divisão de time, números de vendas aumentando a cada vez mais, uma previsibilidade de venda muito grande. Então, o grande resultado que eu tive dentro da Geo foi colocar uma máquina de vendas e realmente sair de um faturamento, se não me engano, a gente tinha 20 milhões para 37 milhões. A gente realmente consegue quase dobrar esse faturamento aí, reduzir churn, e o nosso CAC, que é o custo de aquisição de cliente, reduzir também muito. Então, dentro da Geo, eu digo que o processo é uma ferramenta SaaS, a GeoFusion, uma excelente ferramenta de geomarketing, e ali a gente consegue colocar tudo que se falava lá fora de predictable revenue dentro do Brasil, dentro de uma empresa. E eu lembro quando a gente estava já em 2017, o Aaron Ross vem para o Brasil e ele procura um case, a GeoFusion acaba sendo escolhido e eu vou com ele para um painel para apresentar e discutir qual era a diferença entre uma máquina de vendas lá e cá. Então, a gente conseguiu, vamos dizer assim, tropicalizar esse conceito muito americano, principalmente quando a gente fala em SDR, e todo esse trabalho trouxe números muito grandes. Encerrar esse bloco de perguntas, né? Eu gostaria que você elaborasse um pouco mais sobre um aspecto que eu julgo muito curioso, muito interessante, né, dessas 2 últimas passagens que você tem, né? Não obstante, tanto o GeoFusion como o mercado eletrônico ofereçam uma solução SaaS, tá? O objetivo de ambas com seus respectivos produtos e serviços, né, é diferente. Tá? O GeoFusion oferecia uma solução que tinha um claro impacto na coleta de informações estratégicas para tomar a decisão e que tinha um impacto claro na geração de receita por parte dos clientes. Né? Tá. Em contrapartida, o mercado eletrônico lhe oferece uma solução, né, que tem um impacto na gestão dos custos, né? Ou seja, na outra ponta. Né? Então, um com o objetivo de gerar receita, né, o GeoFusion, e outro com o objetivo de gerar economia, gerar saving. Tá? E isso, naturalmente, imagino eu, né, gostaria que você elaborasse um pouco mais sobre isso, tem um impacto no ciclo da venda, no speech da venda, né, e como você mesmo destacou, né, no próprio ciclo da venda, tá? Em especial no caso do mercado eletrônico. Né? Qual foi o seu principal aprendizado, né? Qual foi a principal mudança que tu teve que fazer, né, ao migrar para o mercado eletrônico, para que você pudesse implementar a máquina de vendas com o mesmo sucesso que você implementou na GeoFusion? Nosso ciclo de vendas ele é mais longo, comparado ao ciclo de venda que eu tive na GeoFusion, é muito mais longo. Eu posso dizer para você que na Geo eu tinha 40 dias, a gente fechava um negócio. Hoje, dentro do mercado eletrônico, em média, é uns 180 dias, tá? Com esse pacote novo, reduziu bastante. Mas vou pegar um cenário geral, 180 dias o processo de venda. Porque na Geo eu não tinha um produto que ligava no RP. Aqui eu tenho um produto que eu conecto o RP da empresa. E conectar RP são 6, 7 pontos de integração, que isso demora. E que o processo, o change management é muito grande da empresa. Então, a gente aprendeu a conviver com isso. Então, como a gente aprendeu a conviver com isso, então eu tenho que gerar mais demanda, mais contas qualificadas, para que eu consiga ter uma venda mais constante.
E quando eu pego os números, é fato. Quando eu tenho um problema do mês de geração de demanda, seja porque a lista não foi tão boa, qualificada, ou porque eu estou com menos gente porque está de férias, ou porque foi um mês curto, porque teve muito feriado, não importa, eu vou ter um impacto 3 meses para frente no meu pipeline de valores. Isso é matemático. Então, a gente sempre, quando vai ver que vai ter um problema de geração de demanda, eu percebo que vai ter isso, eu já tento buscar ações para evitar. Mas essas são as grandes diferenças, tá? São produtos diferentes, cada um tem a sua função, mas eu tenho uma complexidade no mercado eletrônico muito maior para a venda mesmo. Não é uma venda tão simples quanto, está aqui, deixa eu fazer uma demo para você. Muitas vezes eu tenho que fazer uma prova de conceito, muitas vezes eu tenho que levar o meu pré-venda, é diferente. Perfeito. Excelente. Vamos avançando aqui para o terceiro tópico da nossa conversa, onde vamos falar sobre o futuro do segmento de tecnologia, né? E se você quiser direcionar também para a tecnologia SaaS, fique à vontade. Mas eu gostaria de entender de você, num aspecto mais macro, né? Quais que você acha que são as 3 principais tendências do segmento de tecnologia para os próximos anos? O que você vê? Acho que a tendência de buscar soluções, talvez ainda não existem, ou buscar soluções que transformem a sua empresa ágil, é o que vai acontecer. Então, essa questão de vendas, acho que as empresas, cada vez mais, eu vejo que elas me procuram, querendo muitas vezes uma mentoria, alguma coisa assim, então, de ter vendas mais inteligentes, de ter previsibilidade de venda, de transformar a área comercial, que era aquela área comercial mais antiga, sem sistema, sem CRM, sem inteligência, sem nada, numa área mais inteligente, em soluções que até então eles não pensavam, seja uma plataforma de procurement, ou seja, uma plataforma de marketing digital, ou seja, qualquer tipo de outra plataforma. E uma outra mudança que vai nas pessoas, né, no próprio empregado, ou na pessoa que está lá. As pessoas têm que se preparar muito, vão ter que se preparar muito para essa mudança, ler, estudar, saber as tendências, porque se a pessoa fica parada achando que só porque ela traz muito resultado significa uma permanência nela da empresa, talvez uma outra pessoa faça diferente, consiga resultados muito melhores. Então, assim, olhando, é difícil fazer futurologia, né, quando a gente fala em mercado de tecnologia, mas essa crise tem feito as empresas mudarem. Exemplo é home office. Então, de repente, não dá para se fazer home office, todo mundo está fazendo home office, está funcionando. Houve uma bagunça nas 2 primeiras semanas? Houve, mas hoje todo mundo está. Nós estamos fazendo aqui um bate-papo, eu estou de home office, ontem eu fechei um negócio de home office, minha equipe está trabalhando em home office, então a gente está aprendendo a lidar remotamente, confiando nas pessoas, dirigindo ela através de indicadores, sem precisar estar perto, sem precisar estar vigiando se a pessoa está no telefone ou não, se a pessoa fez 5, 10 ou 15 ligações, se ela levanta muito para ir no banheiro. Não. E o que a gente está percebendo, após esse período de adaptação, é que a produtividade começa a voltar ao que era antes, e eu acredito que vai começar a ter mais produtividade, porque tem que tomar um cuidado para não virar escravo também, porque você acaba saindo de uma reunião que aconteceu às 10, que já começa às outras 10, então você acaba não tendo vida. Mas você ganha em deslocamento, você ganha em tempo de se preparar, você ganha em quantidades que você faz, então acho que a gente vai ser mais produtivo. Acho que em resumo é isso, Maurício. Mas tem muita coisa para a gente se falar em inovação, em tecnologia, em muitas outras coisas, tá? Mas eu gosto muito de focar em vendas, tá? Vendas, para mim, saiu uma reportagem na Harvard faz 3 meses, dizendo as profissões do futuro, analista de dados, mais cresce, cientista de dados, e entre lá, estava lá, vendedores, sales e marketing, que as empresas vão precisar e nunca vão deixar de ter bons vendedores, né? Maurício, me permita uma breve participação nesse bloco, uma pergunta para buscar expandir um pouco dessa reflexão que o Bruno trouxe para a gente. Tá? Bruno, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas o aspecto mais marcante que eu vejo que o mercado de tecnologia, ou que as tecnologias trouxeram, especialmente para o mercado B2B, né, é a fusão, né, de produto com serviço. Tá? Não se vende um produto de forma isolada, é preciso ter serviços, aspectos de serviço junto com ele. Assim como é importante em seu serviço, né, ter features, ter aspectos muito claros, muito tangíveis, que produtos trazem muito bem.
Tá? Eu queria entender de você se você observa isso, né? Claro, isso fica muito latente no mercado de SaaS, tá? Mas qual que é o impacto disso, especialmente no speech de vendas, em como apresentar o modelo de negócio para os clientes, né? E como isso se reflete na cabeça do vendedor, né? E desse vendedor mais consultivo, né? Com uma proposta muito mais de apresentação e de consultoria para os clientes. Lewis, é verdade. Hoje, uma coisa que persegue nosso mundo SaaS é uma palavrinha chamada churn. E churn, para quem não sabe, é cancelamento, tá? Então, para evitar o churn, a perda de contrato, você tem que ter um pós-venda muito bom, que é o Customer Centric, que é o Customer Service, ou Excellent Customer, depende do que você vai colocar, mas é o pós-venda, é você primeiro entregar aquilo que você prometeu. Hoje as empresas separam a área de Hunter e a área de Farmer, e faz muito sentido isso, são focos totalmente diferentes. Então você tem que deixar na venda muito claro o entregável e o não entregável. Então, eu volto no começo. Então, o vendedor que fala que vai te atender e vai fazer tudo, corre um grande risco de tá mentindo para você e você cair e comprar o negócio. Porque nem todas as soluções trazem tudo. E realmente é produto e serviço. Então, eu vou te vender um software como produto, como serviço, mas, além disso, eu vou ter um atendimento 24 horas, eu vou ter um suporte quando você precisar, eu vou ter serviços agregados a isso que vão te suportar a ficar com a gente. Então, eu digo para a minha equipe o seguinte, primeiro, assim, verifica se o cara tem fit. Porque, às vezes, você vai visitar uma empresa e fala, cara, obrigado, minha solução não atende você, isso já aconteceu comigo. Um dia o cara, não, porque eu quero isso. Cara, muito obrigado, mas não consigo te atender. Eu não te atendo, eu não vou criar uma ferramenta nova, eu não vou falar que vou criar uma features nova, que nem no meu roadmap, tá? Só para fechar um negócio com você. Então, isso faz a diferença de um vendedor para um super vendedor. O super vendedor ele fala assim, cara, não vou te atender, obrigado, gostei, foi muito bom te conhecer, mas daqui para frente, te indico até empresas que fazem. Porque a pessoa que quer vender por vender, primeiro, ela vai ter o cliente vai ficar muito satisfeito, você vai perder esse relacionamento no futuro, você vai perder essa conta no futuro e você vai criar um problemão, muitas vezes, para a sua área interna, para a sua área de back-office, seja projeto, seja implantação, porque você tem meu sonho. Então, ou verdades futuras, né? Então, a gente prefere, eu acho que esse ponto faz muito sentido de você o seguinte, olha, cliente, e a gente tem muito isso, tá? Muito. Ah, mas você tem isso? Não, não tem. Tá no roadmap? Tá para daqui 2 anos. Você quer esperar? Putz, não quero esperar. Posso desenvolver para você, mas vai custar X mais Y elevado ao quadrado. Você quer pagar? Puta, não quero pagar. Então, você espera 2 anos. Mas, assim, o combinado é caro, né? Então, isso fica mais fácil. Mas, assim, toda venda SaaS, ela tem que ser suportada por um serviço. Muito simples. O consumidor, ele entra na loja da Apple ou da Android. Ele vai procurar aplicativo. Se vê o seguinte, olha, cuidado, esse aplicativo não entrega o que promete, tem pouco estresse, ele não vai ficar. E no B2B é a mesma coisa. Tá? Então, o cara vai dar churn no outro mês, o cara vai dar churn no primeiro ano, então o seu LTV é muito ruim, que é o lifetime value do cliente, você acaba tendo troca de carteira a cada ano, então não faz sentido, você gasta muito para trazer um cliente. E o cliente bom é aquele que fica mais de 2 anos na sua casa. Então, faz muito sentido você ter um software como produto, mas um serviço ali muito forte, atendendo o cliente, seja um pós-venda muito bom, entendeu? Legal, Bruno. Antes da gente avançar para a quarta e última etapa, eu queria te fazer uma pergunta. Eu fiz o exercício, o tema de casa, e eu reli aqui alguns capítulos do Receita Previsível no final de semana. E particularmente o capítulo 6 e 7, onde se fala muito de nutrição, né? E sim, eu tenho percebido que as empresas erram muito exatamente nesse ponto, na nutrição, né? Você teria alguma dica ou, enfim, algum caminho que você recomenda para que as empresas possam nutrir os leads de uma forma mais assertiva? Sim, Maurício. Se você deve ter aberto seu e-mail de manhã e talvez, sem e-mail de errado, deve ter 2 ou 3 empresas te mandando lá, tentando nutrir você. E talvez o Lewis também, eu também, muita gente que está nos ouvindo é isso. Agora, legal, eu preciso dessa nutrição? Eu sou a pessoa a ser nutrida?
Então, o que a gente fala muito é legal. Primeiro, assim, para nutrir, você tem que ter um conteúdo relevante. E você tem que nutrir a pessoa certa. Não adianta mandar falar de compras, talvez para um cara de vendas, ou talvez para um cara de RH, não faz sentido para ele. Então, nós temos um processo de nutrição, eu tenho um processo de nutrição inbound, que marketing faz, e eu tenho um processo de nutrição outbound, que a gente faz também mensalmente na carteira de clientes. Então, a gente faz muito direcionado, o outbound é muito direcionado. Então, eu quero falar com o Maurício, da empresa X, que é o gerente de compras. Então, é muito bem direcionado para evitar isso. E outra coisa, não tornar o cara, não tornar chata a comunicação. Então, assim, eu tenho alguns segredos, eu não mando e-mail de segunda-feira para nenhum cliente de nutrição. O cara chega segunda-feira na empresa, a caixa dele deve estar lotada. E se ele olhar, ele vai pagar o meu e-mail também. Outra, o título do e-mail faz muita diferença. Outro ponto, a mensagem do e-mail, ela tem que ser suficiente para caber na tela e você não precisa dar um scroll na tela. Então, são pontos importantes que você aprende na medida do tempo, mas nutrição é um ponto, cara, às vezes no LinkedIn, eu gostaria de falar com você sobre RH, respondo, você é SDR, olha, tenta verificar melhor o meu perfil, não sou a pessoa indicada, eu não sou a persona, tal. E ele fala, você pode me ajudar? Ok, vou te ajudar, mas talvez eu seja um que faz isso, mas você deve estar mandando e-mail para várias pessoas. Então, toma muito cuidado para como você vai nutrir, com qual cadência vai nutrir e o que você vai colocar dentro dessa mensagem, entendeu? Tem que ser o livro fala muito em sweet e quick, entendeu? Rápida e doce. Rapidinho, o cara olhar e falar, putz, desperta o interesse dele. Então, se a gente pudesse falar qual o grande, assim, o que mudaria hoje vendas, ou pelo menos a geração de demanda, se a gente conseguisse desenvolver cada vez mais conteúdos que façam brilhar os olhos de quem está lendo aquele e-mail, de fazer o cara tomar ação de ir lá e responder. Eu acho que isso é o que a gente mais luta no dia a dia. Bom, buscando agora nesse momento, nesse último bloco, né, da conversa, falar um pouco mais de carreiras, né, em determinados momentos você já fez esse paralelo, né, mas buscando aprofundar nesse tópico, né, a ideia agora é discutir um pouco sobre dicas rápidas, né, sobre carreiras para os profissionais que hoje trabalham, né, em empresas que têm sua estratégia comercial, o modelo de receita previsível, tá, em especial no segmento de tecnologia. Né. Então, para começar, né, falando de aprendizados, Bruno, qual foi o maior erro que você cometeu, né, nessa mudança da sua carreira para o segmento de tecnologia, né, e no seu aprendizado no modelo de máquina de vendas, né? Como que você usou esse aprendizado, né, desse erro, né, para não errar novamente, para ter resultados mais consistentes nos projetos seguintes? Primeiro, assim, erros que eu cometi, que eu aprendi primeiro ser raso, às vezes, em algumas entrevistas. Às vezes você precisa fazer o time e você acaba não sendo profundo para entender as pessoas, e isso eu aprendi bastante. Então, foi um ponto que eu já levo muito em consideração em fazer. Eu acho que teve vários erros, mas acho que esse é um ponto muito forte para quem está entrando nessa carreira. O outro ponto que eu errei um pouco, mas hoje não está funcionando, pivota rápido, muda. Não insiste naquilo que não está te trazendo resultados. E terceiro é usar números. Para mim, vendas é matemática, dá para você ter tudo equalizado, metrificado, e olhar aquilo e falar o seguinte, tal não está funcionando, entendeu? Então, são pontos que eu aprendi hoje. Então, às vezes eu tento uma estratégia nova de nutrição. O resultado está menor do que X% de retorno, pivota, volta, não fica insistindo naquele, porque você acha que aquilo é uma verdade absoluta sua. Não é, volta para trás. Outra, quando eu faço entrevistas, hoje eu tento sair de uma entrevista beabá para pontos que muitas vezes não são abordados, e tentar entender muito mais a pessoa e por que ela está ali, para ver se ela vai usar ali como trampolim, se realmente ela gosta, porque vender tem que gostar. Prospectar, e SDR tem que gostar, porque o cara vai tomar 10 não para ganhar um sim, tá? E às vezes ele vai tomar 15 não para conseguir um sim. Então o cara tem que ter uma resiliência, uma paixão por vendas muito grande. Então acho que esses pontos aí, e mede tudo, meça tudo que você faz.
quantas ligações você precisa para marcar uma visita, quantas vezes você precisa para fechar um negócio, quanto tempo demora para isso. Esse segmento gera mais negócio que outro segmento. Essas metrificações ajudam a você ganhar, ser mais eficiente. Perfeito. Bruno, ainda dentro dos pilares de dica de carreira, o segundo pilar que a gente gostaria de te questionar diz respeito ao desenvolvimento, né? Para as pessoas que estão querendo evoluir na carreira dentro do segmento de tecnologia, querendo um dia chegar a uma posição de head de vendas como você, teria algum curso imperdível que você indicaria a essas pessoas que elas fizessem? E já aproveito e faço uma segunda pergunta junto com essa primeira. Que 3 livros que você leu que te impulsionaram na carreira e que você compartilharia com as pessoas que estão nos escutando? Olha, a primeira coisa, pessoa, eu acho que tem que gostar muito do que faz. Pode ser um negócio meio batido, paixão, paixão, paixão. Mas cara, porque você levantar cedo para vender e sabendo que vai tomar vários nãos, então você tem que gostar muito do que você faz. O outro ponto, você tem que entender que as emoções fazem parte de um processo de venda. Um processo de venda, na verdade, ele é composto por 3 coisas. Ele é composto pelo processo de vendas, pelo processo de compras da parte do comprador e por um processo decisório. Os 2 primeiros, eles são muito ligados a um processo mesmo, onde você tem começo, meio, fim, dados, cronograma e tal. O terceiro, um processo decisório, envolve emoções. E muitas vezes, emoções do decisor. Então, você tem que saber muito bem trabalhar essa inteligência emocional. Não é fácil, é um negócio que eu aprendi bastante, é um negócio que eu acho que eu faço bem, que é ter uma frieza, muitas vezes, na negociação e de entender o que está acontecendo. Então, a pessoa tem que se fala um curso, não sei se tem um curso, tem hoje vários cursos de máquina de vendas, eu mesmo dou cursos, mas não sei se, não vou falar do meu, de outro, mas hoje você tem o Aaron Ross que dá cursos, você tem o Jeb Blount que dá cursos, você tem a Trisha Bertuzzi, você tem aqui a Reeve que dá cursos, você tem eu que dou curso, mas eu acho que é um pouco de cada coisa, e sempre querer aprender mais. Essa coisa de querer, eu sei tudo, eu não sei tudo, cara. Eu tô aqui do meu lado, eu devo ter uns 5, 6 livros que eu tô sempre folheando, que eu tô sempre olhando, sempre tô lendo notícias, sempre tô buscando algo novo para estar preparado. Eu acho que, e para chegar, cara, você tem que aguentar tomar muito não, muita porrada, sacudir, levantar e ir pro próximo. Acho que esse é um ponto. Tem que gostar muito, claro, importante fazer uma faculdade, importante fazer um MBA, importante estudar, isso é super importante, mas o cara precisa ter uma atitude mesmo de saber que vendas, tem que ter paixão por isso. Vendas não é um negócio fácil, não é aquela coisa, vai vender, você não tem profissão, vai vender. Não é, cara. Você pega uns caras que você olha que o cara começa a querer te vender algo e, é complicado. Então, acho que esse é um ponto. E livros, cara, assim, eu leio muito, então, Receita Previsível é muito bom, o Sales Development Reps, que é da Trisha Bertuzzi, é muito bom para quem é SDR, para quem quer montar uma equipe de SDR. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é do Jeb Blount, que é esse aqui, que é Como Supervendedores Utilizam a Inteligência Emocional. Ele é muito baseado no livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional, e ele fala de algo aqui muito forte, que diz o seguinte: nós compramos pela emoção e justificamos pela lógica. E muitas vezes isso acontece nas empresas, ele fala muito isso. E eu gosto, um livro, assim, eu sou muito fã do Maquiavel, tá? Muito fã do Maquiavel. O meu TCC, a primeira página, foi dedicada ao livro Príncipe. E eu achei um livro outro dia, apesar de estar escrito Poder e Manipulação, é um nome muito forte, ele traz basicamente a versão do Maquiavel para os dias de hoje e como você lida com equipes, com superiores, com concorrentes, com o dia a dia. Então, alguns livros que eu deixaria, esse aqui é muito bom, Poder e Manipulação, é um livro que você pode ler, reler, ele é muito fácil, e são esses livros aí que eu deixaria de indicação. E tem muitos outros aí, eu sempre gosto de ler coisas diferentes, tá? Principalmente quando voltado a essa parte de neuropsicologia para vendas. Eu acho que é o que vai fazer a diferença bastante aí nos próximos anos. Excelente, Bruno. Atualmente trazendo Maquiavel aí para o mundo corporativo,
é no mínimo curioso São 20 lições, ele pega o capítulo do Príncipe, destrincha e fala como é hoje. E você fala assim, tanto que eu já li, já fiz um resumo dele. Ele está todo amassado. Minha filha tem 16 anos, ele olhou, falou, vou ler esse livro. Ela é louca pelo livro, porque ele traz coisas para o nosso dia a dia. Tá? Claro que Maquiavel é muito, principalmente o Príncipe, ele é muito contraditório, muito controverso, né? Principalmente que os fins justificam os meios, mas é de uma frase tirada fora de contexto, dizendo que está acontecendo lá. Mas é muito para a nossa realidade. Eu particularmente gosto. E gosto muito do Jeb Blount, ele traz coisas fantásticas, Prospecção Fanática, esse livro Super Vendedores, do Aaron e da Trisha. São pessoas que eu sigo, que eu converso, que eu troco ideia, que eu estou sempre tentando ver o que eles estão fazendo diferente para fazer aqui. Excelente, Bruno. Falando um pouco de gestão de pessoas, né, você mencionou há pouco que um dos elementos que você errou na carreira, né, e hoje você busca dar muita atenção no momento das entrevistas. Né? Expandindo um pouco esse tema, Bruno, o que você avalia em um candidato quando você está contratando para a tua equipe, além, é claro, da resiliência que você mencionou? Primeiro, eu faço sempre uma pergunta para ele, por que vendas? Por que vendas? Aí ele vai... Porque vendas não é algo que está no roteiro de respostas dele. Né? Me conte da sua carreira, seus pontos fracos, seus pontos fortes. E eu sempre crio uma situação hipotética e vejo como ele reage, né? Por exemplo, então, aqui a gente não trabalha muito em equipe. Eu sou um gestor que o time é mais importante que a pessoa, tá? No sentido de o grupo é mais importante que o indivíduo. E muitas vezes eu faço perguntas ao contrário, então, a gente não trabalha muito com o time aqui, cada um como que você se vê, a competição aqui é acirrada, todo mundo... E se a pessoa fica muito incomodada, fala, puta, não é bem o que eu gosto, e tá lá, aí você fala, puta, é o cara que eu quero. Então eu tento fazer perguntas controversas, contrárias do que é a realidade, para ver como a pessoa se comporta. Mas eu tento sair um pouco hoje da coisa de ler o currículo, de falar, me conta o que você fez lá. Eu tento, de verdade, porque tem profissional de entrevista, tem um cara que vai fazer entrevista e ele já sabe as respostas. Meus 3, eu sou ansioso, queria melhorar isso. Não, cara, bom, o que você... Sabe, eu tento buscar coisas, o que você faria nessa situação? Então, eu tento ir mais na questão pessoal dele, ou nem é psicológica, mas a questão de atitude dele em relação a situações, do que realmente é só o que está no currículo, só o background dele. Claro, é importante o cara ter uma boa formação, às vezes falar uma língua diferente e tal, ter passado algumas situações, mas como ele reagiria a situações X, Y, Z? E uma outra coisa que eu faço, ele passa por uma pessoa, ou 2, ou 3 do meu time. Então, se é um SDR, eu peço para 2 SDRs entrevistar, eu peço para um gerente entrevistar, às vezes eu peço para um estagiário entrevistar, para que todo mundo tenha uma percepção. E aí, eu acho que vai, eu acho que não vai. Então, hoje a gente tenta tomar decisões que não é só a opinião Bruno, a opinião do RH, mas o que o time acharia. Esse profissional encaixa com a gente? E a gente já percebeu, já aconteceu de pessoal falar não, e eu insisti que encaixava e não encaixava. Ia ter que demiti-lo depois de 3 meses que não encaixava, entendeu? Então, e outra coisa, isso quebra aquela coisa, tá chegando um vendedor novo. Então, isso quebra também, dá um espírito de time maior. Eu acho que isso que eu aprendi aí nesses 4 anos entrevistando gente. Excelente, Bruno. E interessante porque acredito que um dos dilemas de recrutamento e seleção é uma reflexão que, particularmente aqui na For Sales, nós fazemos com frequência, é a dicotomia entre contratar por experiência prévia ou contratar por perfil. Tá? Na sua visão, o que é mais importante? Tá? Experiência prévia ou perfil? Depende muito do cargo. Se o cargo ele vai para um cargo de liderança, acho que tem que ser um mix dos dois. Não dá para ele só ter um perfil e ele não ter uma experiência de gestão, a não ser que você queira treinar o cara. Para SDRs ou para qualificadores, eu acho que o perfil fala mais do que uma experiência prévia, porque você consegue treinar ele e o perfil, a atitude dele, nesse caso, faz mais sentido que ele tenha uma experiência prévia e às vezes a experiência que ele tem não é tão boa, que é o que acontece. Eu trago pessoas falando que são SDRs, não porque eles falaram que são SDRs, mas porque tem uma postura, tem um perfil muito bom,
como eu posso dizer, tem atitudes ali na entrevistas que mostram que ele é um cara pro meu time, tá? Mas níveis mais altos tem que ser um pouco dos dois, não dá para fazer, é claro, uma dicotomia, mas vai ter que achar um meio termo nisso aí. É difícil essa pergunta. Trazendo esse paralelo, né, para a máquina de vendas e para os escopos, né, para as funções que existem dentro da metodologia, né, e olhando, fazendo esse recorte de perfil, né, quais são os aspectos, as características de perfil, né, que um profissional precisa ter, né, para ter sucesso, para ter alta performance em um modelo de receita previsível? De novo, vou falar, ele tem que ser um apaixonado por vendas. E isso tem que ser algo muito genuíno dele. Porque o papel do SDR, principalmente, é um cara que está sentado, ligando, falando com 30 pessoas, 40 pessoas por dia. Segundo, ele tem que ser uma pessoa que ele gosta de ir com profundidade nos assuntos. Então, ele tem que ser uma pessoa que conhece meu produto e que ele vai conseguir conhecer o cara, o interlocutor dele, de maneira profunda, porque ele consiga ter uma conversa de alto nível. E o terceiro, ele tem que ser um cara que consiga criar conexão muito fácil. Conexão o SDR, ele não está presente. O SDR, ele é uma voz. Então, como ele é uma voz, ele tem que ter uma empatia na voz muito boa. E a gente faz muito roleplay disso lá, porque não adianta eu ligar para você: oi, Lewis, tudo bem? Eu sou da empresa tal, queria te vender. Você fala: pô, o cara não tomou café da manhã. E também não posso dizer: fala, Lewis. Então, o cara tem que ter uma empatia na voz, que torne a voz dele, que ele sorria pela voz. Então, a gente faz: pô, mas como é isso? Cara, teste. Roleplay, explicar, tá próximo. E na entrevista você consegue fazer isso. Mas são pontos fundamentais para mim. Então, é empírico, não dá para você medir isso, né? Mas paixão por vendas, o cara ter conhecimento, e muitas vezes eu pergunto assim: qual é o último livro que você leu? Ah, não sou muito de ler, gosto muito de audiobook. Isso é real, tá? Que eu vou te contar. Tá bom, qual foi o último audiobook que você leu? Cara, foi do fundador do Magazine Luiza. Eu falei: e aí, você gostou? Não lembro muito bem. Que assunto você gosta? Então, cara sem profundidade. Então, eu gosto de pessoas curiosas. Acho que a curiosidade misturada com a paixão de o cara ser e comercial tem que ter uma empatia muito grande, faz diferença nas ideias. E assim, se a gente colocasse, englobasse tudo isso, o cara tem que ter uma ambição de crescer muito grande, de virar um gerente, o cara tem que ter isso. O cara não vai ser SDR para sempre. Eu quero que o cara olhe para falar: eu quero ser gerente em breve, ou executivo de contas. Finalizar esse bloco de perguntas, tá? E essa conversa em geral, qual dica você daria, né, para um profissional que está começando no segmento de soluções tecnológicas voltadas para um público B2B, né, e cujas empresas, né, têm como a máquina de vendas como o principal modelo, né, de estratégia comercial? Que dicas você daria para esse profissional? Você tem muitos hoje grandes autores que falam de você fazer uma modelagem, né? Então, você que está começando agora, você que quer virar um profissional de vendas, seja SDR, seja BDR, seja dentro da máquina de vendas, peguem quem são as pessoas boas, descubram o que elas fez, o que elas fizeram e tente fazer igual, tente copiar esse modelo deles, entendeu? Você tem hoje muitos autores que falam o seguinte: modelagem. Eu já tenho o caminho, se você sabe como fazer, se uma pessoa já fez, tenta descobrir o que ela já fez, tenta melhorar o que ela fez, mas tenta trilhar aquele caminho. Então, eu acho que são pontos importantes. A pessoa estudou em tal lugar, a pessoa leu, a pessoa fez. É isso, a pessoa, acho que olhar os grandes. Eu sempre fiz isso na minha carreira. O cara era presidente, era diretor, o que ele fez? Vou fazer igual. Essa questão de modelagem é muito forte e eu acho que é uma dica bastante valiosa aí que as pessoas podem fazer. Modele a pessoa que você quer ser, busque 3, 4, 5 modelos e, esse cara fez isso, vou fazer igual, entendeu? Acho que é uma dica, é algo que eu faço e é algo que eu sempre falo para o meu pessoal e tenha sempre uma referência. Perfeito, Bruno. Com essas dicas valiosíssimas, a gente vai entrando na reta final aqui do nosso bate-papo. Queria, em nome da For Sales, te agradecer muito, Bruno, pela disponibilidade de tempo para fazer essa conversa com a gente. Foi um prazer dividir essa hora aqui contigo.
Eu que agradeço de verdade, foi riquíssimo dar uma cavucada no passado, falar de coisas que a gente quase não fala, mas foi muito bom esse bate-papo, foi bastante interessante, acho que deu uma refrescada aqui no dia, sai um pouco daquela rotina. Eu agradeço você, Maurício, pelo convite, Lils, quem tem sempre está se falando, estou à disposição de vocês, estou à disposição de todos que estão assistindo aí, quiserem me conhecer mais, não sei se vai ter, mas é Bruno Beneduas, meu LinkedIn, pode entrar em contato comigo, a gente bate papo sobre vendas, sobre o que precisar lá. Só não empresto dinheiro. Agradeço também ao Lils Medeiros pela participação, aos que nos assistiram até aqui. Eu reforço o convite para que sigam a For Sales no YouTube, no LinkedIn, que esses são os canais onde a gente vai estar sempre compartilhando esse tipo de conteúdo. Muito obrigado a todos e até o próximo For Sales Carreiras.